Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro. Neste conteúdo de agora, temos muitas coisas para a gente conversar sobre o nosso Botafogo. Primeiro, a gente vai trazer aqui algumas falas importantes do técnico Martim Anselmi. Ontem ele foi apresentado oficialmente, tivemos ali a coletiva e ele falou coisas importantes, a gente vai trazer aqui para a gente poder conversar. E claro, é o nosso pré-jogo, vamos trazer todos os detalhes de Botafogo e Volta Redonda. A bola vai rolar hoje, 7 horas da noite, no estádio Newton Santos. Vamos trazer aqui o provável time do Botafogo, falar sobre a expectativa da estreia do elenco principal, a arbitragem, aonde assistir o jogo. Vamos trazer aqui todos os detalhes, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, já deixa o seu like para dar sorte para o Fogão nessa estreia do elenco principal no Carioca. Semana que vem já tem Brasileirão. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, antes da gente falar do jogo, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ontem, né? Tivemos ali a coletiva, a apresentação oficial do técnico argentino Martim Anselmi. Falou algumas coisas importantes, estava na hora, né? E ontem tivemos aí essa coletiva, que não teve presença do John Textor, né? Não apareceu, não deu as caras, acabou a luz. Eu vi alguns torcedores, a torcida reclama de tudo também, né? Cadê o gerador? Não tem carga nas baterias. Gente, o gerador pega em algumas partes ali. Ontem acabou a luz no meio da coletiva, depois continuou ali numa outra área. E tivemos algumas falas importantes. Mas primeiro, deixa eu falar aqui, porque se tem uma coisa, eu uso muito essa palavra aqui no canal. Claro, a gente está sempre falando do profissional, a gente está sempre falando, a gente nunca leva para o pessoal, mas é uma covardia o que o Tairo Arruda faz também dentro do Botafogo. É um excelente profissional na parte ali, principalmente das finanças do Botafogo. Ele é o CEO do clube, mas ele não bota a cara, né? Ele não aparece. E ontem, o Tairo Arruda, ele sumiu mais uma vez. E quem teve que prestar contas, falando ali do transfer ban, da parte financeira do Botafogo, foram o Alessandro Brito e o Léo Coelho. E a gente viu os dois desconfortáveis, porque não é a área deles. O Alessandro Brito e o Léo Coelho tem que falar do técnico, tem que falar dos jogadores, dentro de campo, contratações. Não, quem teve que falar do transfer ban foi o Alessandro Brito. E a gente viu ele um pouco desconfortável, o Léo Coelho também. E nessas horas, a gente espera que pelo menos, na ausência do John Textor, o Tairo Arruda pudesse aparecer. E resumindo aqui o que eles falaram pouco, e o pouco que eles falaram deixou a gente preocupado, porque o Alessandro Brito disse que o Botafogo sabe do transfer ban desde outubro, está tentando resolver, ainda não temos uma previsão de quando isso vai ser resolvido. Ele falou que esse rompimento entre John Textor e Eagle está afetando, agora o Botafogo tem que andar ali com as próprias pernas, então a gente não tem uma resolução do caso ainda, transfer ban. E lembrando que o Botafogo está tentando Medina, o Botafogo precisa reforçar jogadores. Os que chegaram ainda não podem ser inscritos, né? Hoje no Carioca não tem o Vidalba e não tem o Ítalo. Inclusive o zagueiro estava treinando no time titular, porque não foram inscritos por causa do transfer ban. Além do Riquelme, que a gente não sabe se vai para o elenco principal, se vai para o sub-20. Uma coisa que me chamou a atenção também nas falas ali do Alessandro Brito, ele ficou orgulhoso porque 90% do elenco receberam propostas para sair. Então a gente vê que isso é uma filosofia, né, cultural dentro do Botafogo SAF. Os caras ficam felizes
porque 90% do elenco receberam propostas. Claro, é o trabalho deles, a SAF é isso. É você lapidar, é você trazer, vender mais caro, mas é um pouco assustador, né? Pro John Textor não, porque faz parte da SAF, vai ganhar dinheiro, o Botafogo precisa vender, claro. O Alessandro Brito, o trabalho dele é esse, né? Você acha jogadores pro Botafogo trazer, depois vende mais caro. O Alessandro Brito recebe um salário muito bom para isso também. Agora, nós torcedores, a gente fica um pouco preocupado. A cada 6 meses, o Botafogo ficar procurando referências técnicas, trocando os jogadores toda hora, a gente tem que torcer para encaixar, para dar certo, para ganhar títulos, né? Porque se em 6 meses você ficar buscando referências técnicas, trocando os jogadores, para ganhar títulos é complicado. Só se encaixar, acontecer, e a gente, torcedor que paga o preço, fica aqui na torcida para tudo dar certo. Agora, falando do Anselmi, primeiro ele falou sobre... As primeiras palavras foram bem interessantes. Ele disse que respira Botafogo ali dentro, o Botafogo realmente é como fosse uma família. Ele disse que não aceitaria qualquer proposta, mas quando chega uma proposta do Botafogo, não tem como recusar, porque é uma grandeza o clube Botafogo e não jamais recusaria uma proposta do Botafogo. Ele falou sobre esquema tático. 3 zagueiros, como é que vai jogar? Aí ele disse que a gente vai saber hoje, no jogo contra o Volta Redonda. Não quis falar muito, ele é firme, né? E a gente vê, né, que alguns torcedores do Botafogo, a mídia, tem um pouco de preconceito com 3 zagueiros. E é o que eu sempre falo aqui no canal. A gente tem que ter calma. O Botafogo vai jogar de uma forma que a gente não vem jogando nos últimos 3 anos. Vai ser muito diferente do que a gente está acostumado. Vai ser um time de imposição através da posse de bola. Então a gente tem que ter um pouquinho ali de calma, porque eu tenho receio ali de 3 derrotas ali seguidas. A gente torce que não, mas, por exemplo, se acontecer 3 derrotas aí no começo, vai ser uma pressão muito grande. E eu espero que o Martim Anselmi tenha personalidade para manter o esquema que ele acredita, porque a gente vê que o esquema com 3 zagueiros, uma linha de 3, né, 3 defensores, tem um pouco de preconceito. Então não vai ser um Botafogo na transição, aquele Botafogo no contra-ataque, não, vai ser um Botafogo de posse de bola, tabela, vai levar o jogo para um lado de campo tabelando, vai inverter essa bola rápido para o outro lado, para pegar aqui alguém com velocidade entrando sozinho. O 1 contra 1, gente, repito o que eu venho falando aqui no canal, o 1 contra 1 vai ser no último terço de campo. Então vai ser um Botafogo totalmente diferente do que a gente está acostumado na SAF nesses últimos 3 anos, tá? Ele falou uma coisa que eu venho falando muito aqui no canal também, quando eu sou perguntado. Ele falou que o Botafogo, a diretoria, o John Textor, jogaram limpo com ele. Quando ele aceita a proposta do Botafogo, ele disse que aceitou sabendo todos os problemas que o Botafogo enfrenta nesse momento. Então isso é muito importante, porque você prometer algo que você não vai cumprir, isso pode gerar problemas. Então ele disse não, que está ciente, que o Botafogo tem que pagar dívidas, que o Botafogo vive um momento difícil, então isso é muito importante. Uma coisa que me chama a atenção, eu percebi que ele tem a chave do clube, né? Ele tem a chave do Botafogo, ele tem a chave do vestiário. Por exemplo, eu falei isso quando ele chegou, porque assim que ele chega, ele falou, olha só, não vende o Vitinho porque eu vou precisar dele. E o Botafogo não vendeu. O Vitinho estava sendo oferecido, o Vitinho estava quase saindo do Botafogo, e a primeira coisa que ele pediu foi, vou precisar dele, e o Botafogo foi lá e respeitou. Então, eu percebi também que vai ter jogadores aí furando fila, tá? Aqueles jogadores que vai surpreender muita gente, porque ele tá olhando muito para a base, né? Ele fez uma análise, ele percebeu os jogadores na base que vão ser utilizados no elenco principal, tenho certeza disso. Então a gente pode ter jogadores furando fila, jogadores tomando a frente aí de outros jogadores que a gente nem imagina. Ele disse que conta com o Savarino, tá? Ele disse que é um jogador de classe, quer que continue sendo camisa 10 aí do Botafogo. Claro, não como titular, o Savarino vai ter que ganhar a vaga dentro de campo, mas ele disse que conta com o Savarino, que é um jogador de classe. Então, é uma coletiva bem interessante, uma coletiva que eu gostei muito. Repito,
a gente tem que ter paciência ao todo, tá? Torcida, diretoria, John Textor, tem que ter paciência com o Martin Anselmi, porque é um estilo de jogo, é um esquema que requer tempo, né? Então a gente precisa dar peças também, estrutura, tranquilidade para ele poder trabalhar. Claro, a gente torce para que encaixe de cara, o quanto antes melhor, porque a gente não tem muito tempo também, mas é um esquema que requer tempo, é um esquema que a gente não está acostumado, e eu tenho certeza que com as peças que o Botafogo tem, os jogadores que nós temos, dá para casar, dá para dar certo, mas se no começo tiver um pouco ali de dificuldade, tem que ter um pouquinho de calma, tem que ter um pouquinho de paciência. Eu gostei muito da coletiva, e a gente espera aí um Botafogo, um time de imposição, através da posse de bola. A gente espera um Botafogo tabelando, um Botafogo invertendo essa bola para o outro lado para pegar jogadores rápidos sozinhos. A gente espera o Botafogo no 1 contra 1. Aquele 1 contra 1 vai ser no último terço de campo. O Botafogo vai sair desde lá de trás, tocando essa bola com qualidade. E a gente está ansioso e curioso para ver o Botafogo do Martin Anselmi dentro de campo hoje. Fica aí que eu já volto. Aí vamos pegar esse gancho, vamos falar do jogo, Botafogo e Volta Redonda, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, vou pedir pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. Olha, hoje tem quarta-feira, Botafogo e Volta Redonda, 7 horas da noite. A bola vai rolar no Newton Santos, na nossa casa. É a terceira rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que o elenco principal do Martin Anselmi pega o Botafogo com uma vitória, uma derrota, né? 3 pontos em 2 jogos. O Botafogo vence a Portuguesa com o Sub-20 na estreia, perde para o Sampaio Corrêa na segunda rodada. Então, o Botafogo aí já entra na terceira rodada. Em 2 jogos, somou 3 pontos, tá? O Botafogo de Martin Anselmi teve aí praticamente quase 20 dias de uma pré-temporada. Como eu disse na primeira parte do vídeo, não teremos o Vidalba e não teremos o Ítalo, tá? Estão fora porque não foram inscritos no Carioca por enquanto, por causa do Transferban. A transmissão hoje, ela vai ser feita pelo Premier, tá bom? Apito o jogo de hoje, o árbitro Bruno Mota Correia. E no VAR, Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Falando aqui um pouquinho do jogo, é o seguinte, temos algumas curiosidades. No gol, o Neto, vai ser titular hoje? Será que com uma sequência, ganhando ritmo, uma pré-temporada que o Botafogo vem tendo, o Neto vai dar conta do recado? A gente tem o benefício da dúvida, né? Porque o Neto chegou há pouco tempo, se machucou, e a gente dá um benefício da dúvida ali para ele. Então a gente torce para ele poder ir bem. Eu não confio muito. Eu acho que o maior problema do Botafogo hoje são zagueiros e goleiros. O Botafogo precisaria reforçar, na minha opinião, mas a gente dá um voto de confiança para o Neto. O Bastos está voltando aí também aos poucos. Será que o Bastos já vai ser titular hoje? Os 3 zagueiros, os defensores, quem serão na partida de hoje? E o Alan, Só tem ele de volante por enquanto. Vai ser Alan e Danilo. Será que o Alan vai engrenar? O Alan que passou por problemas pessoais ano passado, será que a forma física, será que esse ano, o último ano de contrato dele, vai dar certo? Acredito até numa evolução do Alan, junto com o Danilo, que o Alan não vai precisar ficar correndo de um lado para o outro também, igual maluco. E o Vitinho, do lado direito, vai ser um ala. O Vitinho vai ficar espetado lá na frente, pisando na área, vai fazer gols, melhorou na finalização. Então, a gente tem essas situações aí. O Alex Telles, do lado esquerdo, vai ser um ala também, vai trabalhar por dentro, vai trabalhar por fora também. Vai ter mais fôlego, né? Porque com 3 zagueiros, tu não precisa ficar voltando tanto. Então, o Alex Telles, ele vai ter mais fôlego, né? Para trabalhar ali do meio para frente. Espero que o Alex Telles consiga levar mais para a linha de fundo. Os cruzamentos dele tem muita qualidade, mas o Alex Telles, ele tem aquela característica de
cruzar mais da intermediária, fazendo aquele arco, né? Eu quero ver o Alex Telles também tentando chegar mais na linha de fundo. Claro, vai trabalhar por dentro também. Muito curioso para ver o Alex Telles. E o Arthur Cabral, tô com uma expectativa e vai fazer gol hoje, hein? Vai fazer gol hoje o Arthur Cabral, que vai ser o centroavante ali, vai jogar mais de dentro da área, não vai se desgastar tanto, não vai precisar ficar saindo toda hora para fazer parede, para fazer pivô, porque nesse esquema do Martim Anselmi, os centroavantes vão jogar mais dentro da área para fazer os gols. Montoro vai deslanchar? Será que teremos um ano extraordinário do Montoro se ele ficar até o final do ano, né? E o Correia, hein? O maior salário do elenco. Será que o Correia vai ser titular realmente? Vai acabar com as dúvidas de alguns torcedores do Botafogo? Então temos aí várias curiosidades. A galera do banco de reservas, quando entrarem, vão dar conta? No banco de reservas, a gente tem o Savarino com um salário muito alto. CR9, Cris Ramos, Barreira, Nathan Fernandes, Santi, Arthur. Essa galera, quando entrarem, tem que dar conta do recado também. Então a gente espera hoje um Botafogo com intensidade. Só o começo, tem que ter paciência, tem que ter calma, mas daqui a 8 dias já temos Botafogo e Cruzeiro na estreia do Brasileirão. Então a gente também não tem muito tempo, então espera um Botafogo hoje com muita intensidade. E eu tô muito curioso para ver e ansioso também para ver esse começo aí. Eu tô com uma boa sensação, cara, desse time do Martim Anselmi. O Botafogo tem um bom time. O Botafogo precisa contratar em algumas posições. Zagueiros, volante, a gente precisa de algumas peças. Um ala pro lado esquerdo, mas eu tenho certeza que a base vai ajudar muito também nessa temporada. Eu tenho certeza que jogadores da base farão parte aí desse elenco principal. Então, tô bem confiante e bem na expectativa que vai dar tudo certo pro nosso Botafogo. Ó, chegou até aqui. Obrigado. Provável time, calma aí. Eu acredito, provável time do Botafogo. Qual será a escalação? Eu acho que ele vai Neto, Vitinho, os 3 zagueiros ali, os 3 defensores. O Bastos, se puder jogar, Nilton e Barbosa. Se o Bastos não puder jogar, talvez o David Ricardo, que ainda não saiu, ou o Matheus Ponte vem treinando de zagueiro. Do lado esquerdo, o ala é o Alex Telles. Alan, Danilo, Montoro flutuando e Correia e Arthur Cabral. Eu acredito nesse time, tá? Agora sim, hein? Chegou. Tô ansioso. Eu falei pra vocês que eu tô ansioso. Chegou até aqui. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quarta-feira. Boa sorte pro nosso Fogão, pro nosso Glorioso. Dá aquela moral, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.